Olá pessoal, tudo bem? Nesta aula vamos estudar os tópicos iniciais relativos aos órgãos públicos. Os órgãos públicos são as repartições internas do Estado, criadas a partir da desconcentração administrativa e necessárias à sua organização. A criação dos órgãos se fundamenta em duas ideias. A primeira é a departamentalização das atribuições estatais e a segunda é a transferência de funções administrativas, que ocorrem no âmbito de uma única pessoa jurídica. O objetivo principal da criação de órgãos é assegurar um certo grau de especialização no desenvolvimento das funções administrativas. Afinal, quando se reparte a função e a responsabilidade, a atuação dos agentes tende a ficar mais focada. Podemos citar 4 principais características dos órgãos públicos. São as seguintes. Primeira, a ausência de personalidade jurídica. Segunda, a inscrição no CNPJ. A terceira, o fato de que os órgãos integram a estrutura de uma pessoa política ou de uma pessoa jurídica administrativa. E a quarta e última, que os órgãos são resultado da desconcentração. Agora vamos falar um pouco acerca das teorias dos órgãos públicos. Essas teorias analisam a relação entre o Estado e os agentes públicos, e são 3 as teorias mais conhecidas. A primeira é a teoria do mandato, a segunda a teoria da representação e a terceira e última a teoria do órgão. Na teoria do mandato, o agente público seria considerado mandatário do Estado, ou seja, uma espécie de procurador do Estado. Para a teoria da representação, o agente público seria então o representante do Estado, atuando como uma espécie de tutor ou curador, representando o Estado nos atos que este necessitasse praticar. Essas teorias foram criticadas pela doutrina mais moderna, por serem incapazes de explicar adequadamente como a atuação do agente público é atribuída ao Estado. Por fim, prevaleceu então a teoria do órgão, que parte da analogia entre o Estado e o corpo humano. Os órgãos públicos não são pessoas, mas partes integrantes da pessoa estatal. E assim como os nossos órgãos, desempenham funções especializadas. A ideia de representação é substituída, então, pela imputação volitiva, que significa que a atuação dos agentes públicos que compõem os órgãos públicos é imputada à respectiva pessoa estatal. De acordo com a teoria do órgão, toda atividade prestada pelo órgão administrativo será imputada à entidade a qual está vinculado o órgão. E quanto à criação e extinção dos órgãos? A norma geral é a de que tanto a criação quanto a extinção dos órgãos públicos dependem de lei. Esta lei, usualmente, será de iniciativa do chefe do executivo, em todos os níveis federativos, por força do princípio da simetria constitucional. Somente em casos excepcionais, a iniciativa legislativa é atribuída a outros agentes públicos ou concretizada por outras formas que não a lei. Quanto à capacidade dos órgãos públicos, vimos no início da aula que eles se caracterizam por serem despersonalizados. No nosso direito, a ideia de capacidade se relaciona à aptidão da pessoa em ser titular de direitos e obrigações. Assim, uma vez que os órgãos não possuem personalidade, a regra geral é que eles não têm capacidade processual ou contratual. Dessa maneira, em juízo, a pessoa jurídica da qual aquele órgão é parte integrante é quem deverá então ser demandada. A capacidade processual dos órgãos é excepcional e reservada aos órgãos independentes e autônomos, que atuam em defesa de suas prerrogativas institucionais. Quanto à capacidade contratual, o impedimento é similar, a ausência de personalidade do órgão. Mas, e os tais contratos de gestão previstos pela Constituição Federal? O entendimento doutrinário é de que o termo contrato foi mal empregado na redação do dispositivo legal. Os contratos são manifestações de acordo de vontade entre as partes envolvidas, aptos a externalizar formalmente e de maneira bilateral as vontades daquelas. Os contratos representam declarações de vontade de pessoas diferentes, que representam interesses contrapostos e objetivam criar, alterar ou extinguir
direitos e deveres, sendo dotados de conteúdo patrimonial. Os chamados contratos de gestão carecem dessas características e se apresentam como um ato administrativo complexo ou acordo administrativo. São estabelecidos com o objetivo de formalizar metas de desempenho e critérios de eficiência administrativa. Com essa consideração sobre os contratos de gestão, concluímos a nossa aula sobre os conceitos iniciais pertinentes aos órgãos públicos. Vale lembrar que em sua área do aluno você encontra o seu e-book que traz esses conteúdos que nós estudamos aqui, apresentados de forma mais detalhada e outros instrumentos instrucionais. Até a próxima, um abraço.